Então, beleza. Hoje é a nossa segunda aula. O tema dessa aula de hoje é por que fazer discípulos. Lembrando um pouquinho o que a gente tratou na aula passada, a gente fez uma introdução, né, uma breve introdução, e falamos um pouquinho a respeito da treliça e da videira. Ô, Adilson, ajuda a gente aí, faz um resumo aí para a galera aí da treliça e da videira aí, que você pegou da semana passada. A treliça sustenta a videira. E chegamos à conclusão que às vezes há muita treliça e poucos ramos. Há uma necessidade de ter mais ramos e construindo a sustentabilidade desses ramos com o decorrer do crescimento, né, da planta, da videira. Isso, perfeito, perfeito. Isso mesmo. Vale a pena lembrar, né, que a treliça ela é necessária para a igreja, né? É estrutural, né? A gente precisa ter isso para que a igreja flua, para que a igreja vá bem. O grande problema é que muitas vezes a treliça ela ocupa muito mais tempo do que ela devia ocupar, né? A gente perde muito tempo com a treliça e acaba não injetando tempo naquilo que é o trabalho da videira mesmo, né? Que é a questão da conversão de almas, do amadurecimento de vidas dentro da igreja, e aí a gente acaba perdendo muito tempo. Então, pensando nisso tudo, hoje a gente entra nesse tema de hoje aqui, por que fazer discípulos. Antes de entrar propriamente nele, eu queria ver... Ô Will, quanto tempo você está na igreja? A vida toda, né? A vida toda, desde de pequenininho, né, cara? Mas eu costumo dizer assim que quando eu comecei a viver mesmo uma vida com Deus, a partir dos 12 anos, cara. Legal. Vamos pensar aqui, ó, que você falou que a partir dos 12 anos, mais ou menos, você se converteu, vamos dizer assim, né? Sim. Nesse período, até hoje, assim, de forma intencional, você foi ensinado, assim, alguém pegou, você falou assim, eu vou te ajudar, vou te acompanhar aqui, vou te mostrar aqui como que é o evangelho. Tirando, assim, a EBD, né? Que a EBD é o ensino da igreja hoje. Mas, assim, de forma intencional, alguém ou algum grupo fez isso por você? Não, tirando os trabalhos, igual você falou, EBD, os de jovens, assim, que a nossa igreja sempre foi muito... são grupos fortes, né? Firmes, né? Uhum. Tirando esse auxílio aí do grupo, né? Pessoalmente, eu posso dizer assim, por parte da igreja não, mas o meu pai e minha mãe, eles foram uns grandes ajudadores, assim, né? Mas mais falando da questão familiar, mas na igreja em si, uma pessoa que me pegou assim, vamos lá, tem dúvida nisso, eu não tive, né? Tive assim, o do grupo, né? Igual você falou, EBD, os jovens, adolescentes, né? Então sempre foi muito forte esse trabalho na nossa igreja. Mas individual, assim, essa questão de alguém pegar e, ele é por aqui, vamos, isso aqui, não tive. Legal, legal. Algum de nós aqui teve isso de forma intencional? Alguém nos ajudou? Hoje a gente até tem, né, Ivaí, o Projeto Raízes na nossa igreja, que faz um pouco desse trabalho, né? Mas isso está mais voltado para os novos convertidos mesmo. A pessoa se converte, chega na igreja, a gente já abraça pelo Projeto Raízes já e vai tentando ensinar, ajudar, né? Mostrar o caminho ali e tal, até que depois a pessoa segue caminhando com as próprias pernas. Depois disso, vai, tem alguma coisa assim na igreja, você enxerga, que faz esse trabalho de acompanhamento, de ensino, de ajuda às pessoas? Existe isso hoje? Então, Guigo, hoje não. Que nem você falou, quando eu entrei na igreja, eu ainda dei um pouquinho de sorte que tinha um programa de novos convertidos, que a pessoa que entrava tinha um amigo que orava por ela e acompanhava. Eu fui acompanhado ali e amigo intercessor, exatamente. Foi muito bom. Eu fui acompanhado ali mais ou menos por um ano, até mais ou menos o batismo, mas aí depois passou disso, eu não tenho mais nenhum acompanhamento intencional, não. Que nem o Will falou, fica na mão assim dos departamentos, dos líderes, né? Mas também que não conseguem acompanhar, porque não tem tanto tempo também, são muitas pessoas, né? Não existe nada intencional, não, na minha opinião. Ok, obrigado, Ivaí, obrigado, Will, também pela colaboração. Eu estou fazendo esse tipo de pergunta para vocês, porque, assim, certamente, de alguma forma, a gente já foi discipulado já. Alguém já deve ter tentado nos ajudar, ou no início da conversão,
É que eu não sei se a Bia está ouvindo a gente. Você me ouve, Bia? Consegue me ouvir? Acho que ela está conectando agora. Tá, sim. A Bia... Oi, Bia, tá me ouvindo agora, né? Deus abençoe. A Bia, por exemplo, é uma das pessoas que tem sido discipulada pela Rosana, por exemplo. Ainda que não seja algo intencional, a Rosana tá lá, tá falando com ela, tá acompanhando, tá ajudando e tal. Mas, assim, não é uma coisa que está enraizada isso na igreja, assim. E isso é uma coisa ruim, assim, para a igreja em si. Porque a igreja, aí volta naquilo que eu falei na semana passada, a igreja fica muito voltada para o culto do domingo só. Tem o culto do domingo, aquelas 2 horas, e nas 2 horas a gente precisa fazer a mágica toda de fazer com que a pessoa entenda o evangelho, entenda o princípio da fé cristã e continue vivendo ali, seguindo a vida dela. Então, o grande problema hoje da igreja é esse, que não tem esse tratamento, esse acompanhamento pessoal. E era uma coisa que Jesus fazia muito de perto, né? Você vai pegar o ministério de Jesus aí nos 3 anos dele aí, ele estava o tempo todo acompanhando seus discípulos lá, por exemplo. Pegava o pessoal, sentava, lançava uma parábola, explicava para o pessoal o que significava aquilo, por que é que eles tinham que seguir daquele jeito, por que é que a vida deles tinha que ser daquela forma, e ensinando e mostrando para eles ali o caminho pelo qual eles tinham que seguir. Então, seguia mais ou menos dessa forma. Hoje, a gente, até pelo que o Will falou, pelo Ivaí falou, pela nossa correria, pela nossa vida, a gente não tem muito tempo de acompanhar, de ajudar as pessoas. Ou talvez a gente não queira porque dá trabalho também, que foi o que a gente falou um pouco na semana passada lá. Dá trampo. Então, essa questão aí. Tudo bem, gente? Até aqui tranquilo? Estão comigo aí? Sim. Então, vamos lá. Hoje, a gente enxerga que os 2 principais problemas culturais de toda a igreja hoje, eles são 2 aqui. O primeiro deles é uma falta de clareza compartilhada das convicções básicas. E o segundo, uma falta de alinhamento entre as convicções e a prática. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que é isso aqui. Num resumo bem claro, é assim, tem gente que está na igreja e não tem a menor noção do que porquê está lá. Ela simplesmente está lá, mas ela não sabe bem o porquê que ela está. Ela chegou lá, sei lá, foi convidada por alguém, gostou, né, gostou dos louvores, gostou da palavra do Adilson lá, chegou, pegou um dia a palavra boa do Adilson e falou, pô, rapaz, gostei aqui dessa palavra aqui, vou ficar por aqui, vou vir aqui ouvir, né, mais um pouco e tal. E a pessoa não tem ideia do por que ela está lá. Ela está lá, foi lá. E se você perguntar para muitos crentes, mesmo os velhos, às vezes, assim, o que você está fazendo aqui? Vai falar, eu vim aí agradecer a Deus, né? Não está errado, mas tem um motivo maior pelo qual ele está ali, né? Ele está ali porque ele foi salvo, né? Porque Deus trouxe ele de um charco de lodo, como diz o salmista lá tal, e um motivo pelo que ele está ali é por isso. Então a pessoa não tem muita noção. E o segundo a gente que sabe, ou às vezes acha que sabe, a gente não consegue ensinar muito bem para as pessoas o porquê que elas estão ali. Então, existe uma falta de alinhamento com isso aqui. Uns não sabem por que está lá, e os que sabem por que estão não conseguem explicar também. E aí a gente entra num grande dilema hoje. Aí a igreja não segue, não avança, não cresce, não melhora por conta dessas coisas. Na outra turma lá que eu estava dando uma aula de liderança lá, como era um pessoal mais tarimbado, vamos dizer assim, eu provoquei alguns deles. Falei assim, vocês podem, por gentileza, me descrever o plano da salvação? A Dilson deu uma enroscada lá na galera, rapaz do céu. O pessoal começou a engasgar e, não, então, veja bem, e não conseguia sair. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe mesmo. A gente até tem uma ideia boa do que é, mas a gente, na hora de explicar, a gente tem dificuldade. Vai falar, Dilson? Por favor. A nossa igreja, eu acredito que nós estamos numa fase boa de transição. O William falou muito bem. A gente entrava na igreja e era como se fosse plantar feijão jogando a semente, assim, sabe? Pegou, não pegou, morreu. Graças a Deus, a mentalidade está mudando e há um acompanhamento. Mas, antigamente, não tinha esse acompanhamento que você falou. Né? Que, graças a Deus, está tendo. A ponto da pessoa estar na igreja, como você falou,
ela vai com um problema, e aí houve uma mensagem que Deus fala com ela, então ela fica. Ok, graças a Deus por isso. Mas não é só isso, né? Não fica... Aí quando vem as adversidades, é igual a parábola que Jesus contou, né? Do semeador. Vem as dificuldades, vem a opressão do mundo, vem um monte de coisa e sufoca a pessoa. Até legal, viu, Adilson, você falar isso. A gente pode dar o exemplo. Sabe aquele negócio de expectativa versus realidade que a gente viu bastante no Facebook lá? Então, eu posso usar expectativa versus realidade usando um pouquinho o passado. Eu liderei jovens muito tempo aqui na nossa igreja. E essa é uma das minhas frustrações, tá, gente? Eu vou até abrir meu coração aqui com vocês. Por que frustração? Porque muitos dos jovens que eu acompanhei se perderam. O Will sabe disso. Se a gente pegar uma foto de um acampamento de, sei lá, de 6 anos atrás, por exemplo, que foi o último que eu liderei, você vai ver um monte de carinha lá que não está mais na igreja. E não é que ela não está nem em alguma igreja, ela não está em nenhuma. Sumiu, esse pessoal se perdeu mesmo, está no mundo, estão em vários outros lugares. E aí a gente vê hoje uma realidade um pouco diferente, né? O Eliezer, ele tem um contexto, acho que o Adilson pode até ajudar um pouco a gente, que ele tem 2 filhos jovens, e o Eliezer tem feito um trabalho de discipulado com esses meninos, que é um trabalho de acompanhamento mesmo, líderes estão saindo, então fazendo esse trabalho de discipulado com pequenos grupos, entre eles, conversando, dando estudo bíblico avançado junto com eles ali, com uma proximidade um pouco maior, acompanhando de perto, ajudando. O Eliezer, ele é aquele cara questionador mesmo. O Eliezer, você tem certeza da sua salvação? Por que você tem certeza da sua salvação? Me explica aqui. O Ivaí tá dando risada, mas ele é exatamente assim. É muito amigo nosso e é esse trabalho que ele faz. E aí faz o pessoal refletir, faz o pessoal pensar. E hoje nós temos o fruto aí, por exemplo, de uma live que os meninos fizeram aí de 5 horas, e isso não tem nada a ver, que tem 5 horas, mas a causa que esses meninos trabalharam através dessa live não foi para se mostrar, não foi para trazer status para eles, trabalharam muito para trazer um retorno para ajudar outras vidas, que é o trabalho da videira. É isso que a videira quer. Que traga fruto, que foi o que o Will falou. É pelo fruto. A gente mostra o fruto, o pessoal olha e fala, nossa, eu quero estar perto desse pessoal aí porque tem fruto, quero pegar. Então, veja a diferença, né? Os meus jovens lá, antigos lá, talvez a gente não tenha feito um bom trabalho, né? E pode ter mesmo acontecido por falta de conhecimento, sei lá, por vários motivos, e muitos se perderam. Não estou falando que nenhum vai se perder hoje, mas o que eu estou falando é que a probabilidade é muito menor. Por quê? Porque essa galera está sendo trabalhada, sendo acompanhada, está sendo enraizada, né? Estamos trabalhando primeiro a raiz, está fincando a raiz desse pessoal primeiro, para depois eles crescerem, né? Para depois eles começarem a frutificar e eles já estão dando alguns frutos. Já. Então tem uma grande diferença. E aí por isso que o trabalho do discipulado em si é tão importante. Pode falar, Dilson. É interessante o fato que hoje, graças a Deus, você pode perguntar o porquê. Uma das coisas que eu, na minha juventude, não podia fazer era perguntar, por incrível que pareça. Mas não é que não podia. Uma que se você perguntasse, poderia demonstrar uma falta de fé sua. Entende o que eu estou falando? Você Sim. Tinha uma pergunta sincera, uma pergunta que você tinha dúvida, por exemplo, quanto à salvação, ou quanto a usos e costumes, você não poderia perguntar. Eu venho de uma... Eu sou raiz, cara. Eu não sou Nutella, não. Eu venho de uma... O negócio era fogo. Não podia usar bermuda, não podia jogar bola, não podia assistir TV. Entendeu? Aí, graças a Deus, essas coisas foram pormenores, né? Que não tem nada a ver com o evangelho, com a salvação, foram deixadas para trás. E o foco agora está sendo realmente a santificação da pessoa, a salvação da pessoa. Porque isso é que importa. Se a gente for começar a colocar os pormenores, esses menores se tornam macros. Esses micros se tornam macros. E aí tira-se a lente do que é necessário, do que é importante. E graças a Deus eu vejo com bons olhos esses acompanhamentos sobre novos convertidos, sobre a juventude poder perguntar. Porque quando a gente pergunta, não é para afrontar, é porque a gente está em dúvida. Não é verdade?
Na verdade, Adilson, não existe problema nenhum em perguntar. O problema é que a gente não tem, ou não tinha, né, pelo menos, essa abertura. Eu e o senhor José Ivali tivemos uma aula muito boa do professor lá do seminário, lá do Rafael Landgraf, lá, e ele falou exatamente isso. Que você precisa perguntar, você precisa ter dúvida, e isso não é problema nenhum, isso não mostra que você não tem fé, que você não acredita em Deus, mas você precisa perguntar a hora ou outra se realmente Deus existe, o problema do mal, e muitas outras coisas que a gente às vezes fica, não vou perguntar não, né, porque o pessoal vai achar que eu sou meio descrente. Não, é pelo contrário, você tem que perguntar para você esclarecer a sua dúvida e poder seguir a sua fé em frente ali, porque muitas vezes a pessoa não pergunta, ela fica com dúvida e isso vai gerar um outro problema. Às vezes isso vai trazer tanto problema interior para ela que ela vai acabar se afastando. Ela vai falar assim, olha, não dá, eu não entendo, não sei como que eu vou esclarecer isso aqui. A pessoa pega e vai embora, né? Isso acontece bastante. Então, graças a Deus, a gente tem hoje essa possibilidade e essa mentalidade do discipulado que a gente tem pregado, que a gente tem falado um pouco, traz isso para a gente. Traz essa proximidade, essa condição da gente entender um pouco melhor o evangelho. Porque, repetindo, só o culto de domingo, só 2 horas do culto, nem 2 horas não dá muitas vezes, não é suficiente para a gente ter uma vida cristã madura e suficiente. E para muitas pessoas hoje, a única coisa que existe são essas 2 horas do culto. O cara não tem uma vida devocional, porque ele nem sabe o que é uma vida devocional durante a semana, ele não tem uma vida de oração, ele não sabe, ele não foi ensinado sobre isso. Eu vim ouvir falar de vida devocional tem 4 anos, 5 anos mais ou menos. Ele não sabia, não sabe o que é direito, ninguém explicou isso pra gente. Então o discipulado ele fornece pra gente um pouco disso. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguém quer fazer mais um comentário aí, alguma coisa? Vamos lá, então. Vamos seguir na aula aqui, então. Eu vi que o Davi entrou aí. Ô, Davi, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe, viu? Tá no mudo, mas tá bom. Eu vi que você falou. Fica tranquilo. Eu achei que era 9h30. Você acordou atrasado, eu te conheço. Não, eu tô fazendo café. É sério mesmo. Então tá bom, não tem problema. Vamos lá. Só para você saber, nós estamos falando a respeito de por que fazer discípulos, tá? A aula tá gravada, depois você pega o comecinho dela também. A Simone vai colocar no YouTube depois. Mas vamos lá. Falando de discipulado, nós vamos trabalhar daqui para frente 5 perguntas que a gente precisa responder para a gente poder entender um pouquinho do discipulado. Se a gente conseguir responder essas perguntas com clareza, de forma bíblica, né, de uma forma bem centrada mesmo, a gente vai ter uma visão um pouco mais coerente do que é o discipulado e do que isso vai significar para a nossa vida e para a igreja, tá? Então, essas 5 perguntas são elas. Por que fazer discípulos? O que é um discípulo? Como se faz um discípulo? Quem faz discípulos? E onde fazer discípulos? São essas 5 perguntas que nós vamos tratar daqui para frente. E hoje a gente começa tratando um pouquinho a respeito aí do porquê fazer discípulos. Semana passada, quem estava junto com a gente já está no grupo onde desse tema aqui, eu mandei um materialzinho, né, para vocês. Para quem está entrando hoje, aí eu mando também depois esse material aqui, tá bom? Bem, vamos lá. Ô, Aninha, por que você acha que é importante fazer discípulos? Responda para a gente, por gentileza, para eu tomar um gole d'água. Ixi, Aninha, tá mudo você. Vai, fala de novo, que eu acho que agora voltou. Melhorou? Agora sim. Então tá. Então, Jesus, quando esteve aqui, ele deixou discípulos para que desse continuidade, né, ao que ele iniciou, né, aos caminhos, ao exemplo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Senhor José Ivai, por que o senhor acha que é importante fazer discípulos? Bom, primeiro, né, porque é uma ordenança de Jesus, né? Lá em Mateus 28 ele fala aí de fazer discípulos de todas as nações. E outra, foi o que Jesus fez, né? E que o Maninha falou, ele fez discípulos para dar continuidade ao trabalho dele
e porque é através de discípulos que o reino de Deus ele cresce, ele se expande, que a palavra de Deus, o evangelho ele é compartilhado e mais pessoas venham a crer em Jesus. Ok. Obrigado, senhores. A resposta está correta. A gente podia simplesmente, né, pegar Mateus 28:19, que é o id, né, de Jesus aí que o Ivaí citou, id por todo o mundo, pregando o evangelho, né, fazendo discípulos e tal. A gente podia simplesmente pegar essa ordenança de Jesus, porque é uma ordem que ele dá, né, falar de fazer discípulos, tá no imperativo isso, tem que fazer. A gente podia simplesmente pegar isso aqui e já terminar a aula aqui hoje já. Você falou, é o seguinte, a gente já pode terminar a aula aqui, o porquê de fazer discípulos é por causa disso. É porque Jesus mandou e a gente tem que obedecer e acabou. Bem, mas a verdade é que a Bíblia ela nos mostra muito mais do que simplesmente o id, do porquê a gente tem que fazer discípulos. Então, pensando nesse prisma aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do por que é tão importante a gente fazer discípulos. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, por exemplo, e aí para quem gosta bastante do Antigo Testamento, eu sou bem apaixonado. Assim, tem gente que não prega, né, Deus, no Antigo Testamento. Eu gosto bastante, rapaz, do Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, existe um problema. Desculpa, não é corona não, gente, eu sou engasgado só. Então vamos colocar máscara aí por causa da aula, né? Vai dar problema. Bem, mas vamos lá. A primeira metade da Bíblia aqui, o Antigo Testamento aqui, a Bíblia apresenta um problema e a promessa de uma solução. É assim que funciona, não é assim, Adilson? Ele está mostrando um problema que está acontecendo ali todo, e aí tem uma promessa de alguém que viria para resolver esse problema, apontando para Cristo já. É mais ou menos assim. O Antigo Testamento ali vai aparecer com um monte de profeta ali que vai mostrar esse anseio desses profetas de ver isso acontecer, mas a única coisa que eles viram ali, como Pedro vai dizer na passagem que nós vamos ler agora, que se você quiser abrir na Bíblia aí, a primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, no verso 10 até o 12. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 12. Se nós olharmos para os profetas aí, vai dizer que eles tinham só um vislumbre. Eles só enxergavam esse negócio meio que de longe, assim, né? Eles não tinham como ver esse negócio. Cadê o... Senhor Valdenisso, tio Nené, achou aí 1 Pedro aí? Se achou, leia pra gente, por favor. Capítulo? É o primeiro capítulo, verso 10 ao 12. 10 ao 12? Isso. Do qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir a glória que lhes havia a seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Até o 12? Isso mesmo. Então, veja aí que os profetas profetizaram uma coisa que ia acontecer para a gente. Eles só vislumbraram, viram esse negócio de longe, eles não viveram isso, né? Hoje, desculpa, eu sou um pouco infantil. No texto aí que eu mandei para vocês lá, eu escrevi exatamente, eu vou explicar por que eu escrevi assim. Está escrito assim, ó, já no Novo Testamento, essa cortina foi aberta e o momento, ahá, eu escrevi aí, mas eu não escrevi porque eu sou tão infantil, na verdade eu escrevi porque o autor do livro que eu estou lendo, ele escreveu assim, e eu achei legal. Então, no Novo Testamento aqui, essa cortina é aberta e esse momento, sabe, de surpresa, ele encerra e é desvendado para a gente aqui. Então, a gente sai desse vislumbre do Antigo Testamento e aí a gente vem aqui para o Novo. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim, eu vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Proclamamos a vocês
aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, agora aqui, os discípulos aqui, eles já têm um discurso diferente dos profetas. Os profetas falaram assim, ó, é uma coisa que vai acontecer, é um futuro. Aí o João vem aqui, o apóstolo João, ele vem aqui, Adilson, e ele já vem com um discurso novo, já, um discurso diferente. Olha, é o seguinte, a vida eterna nos foi revelada. A gente viu ele, a gente tocou nele, a gente andou junto com ele. Então, o discurso agora aqui do Novo Testamento já é diferente. Fala, ó, aquela promessa, aquele problema que tinha no passado e aquela promessa da solução que tinha no passado chegou aqui para a gente. Ela apareceu aqui, ela veio aqui, ela andou com a gente e a gente agora pode falar a respeito dela. Então, nessa primeira convicção aqui que a gente está falando aqui um pouco, a gente quer tentar esclarecer um pouco esse extraordinário plano que foi mostrado no Antigo Testamento como um vislumbre, e aí agora aqui os apóstolos do Novo já vem mostrando isso daqui. A gente aprendendo não, né? A gente lembrando um pouco disso daqui, fica um pouco mais simples a gente entender o porquê é tão importante a gente fazer discípulo. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos perguntar aqui pro Will. Senhor Will, qual que é o plano de Deus para nós nesse mundo aqui, cara? A gente ganhar um carro novo, um apartamento. O que você acha? Ah, cara, isso tudo aí que você falou é tudo consequência, né? Acho que o grande foco, cara, resume nisso que a gente está aprendendo hoje, que é o reino, né, cara? A gente tem em mente que aqui é passageiro, a gente não foi criado para ficar aqui, né? Assim, depois dos ocorridos. O plano inicial até seria, né? Se o homem não corrompesse, se o próprio diabo não corrompesse, né, o ser humano. Mas o plano principal de Deus para nossas vidas não é nada ligado aqui, né? Não é nada ligado ao material. E é exatamente isso que a gente está aprendendo aí, né, cara? O discipulado vem muito de encontro com isso daí, que é uma vertente muito grande do discipulado, é isso, né? Você tem em mente, a partir do momento que você tem em mente que Deus tem algo preparado para a gente, né, lá, e isso automaticamente te motiva a levar mais pessoas contigo, né? Então, acho que o grande dever nosso aqui nessa terra é levar o evangelho mesmo e com a visão sempre voltada para cima, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos melhorar essa resposta aqui. Apocalipse capítulo 7, abram aí por gentileza. Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 até o 17. Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 até o 17. Quem achou, pode abrir o microfone aí e ler para a gente, por favor. Vou ler aqui, tá, Gui? Vai lá. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, que são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus. Os servem de dia e de noite no seu santuário, e aqueles que se assentam no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairão sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida,
e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Obrigado, Ivaí, obrigado. Bem, então, aqui em Apocalipse, aqui, João está avistando uma multidão incontável de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos imagináveis. Todos estão de pé diante do trono de Deus e diante de Cristo, que está crucificado aqui e ressurreto. Cristo está sendo representado aqui simplesmente como o Cordeiro de Deus. Toda essa multidão que estão com as suas roupas, né, com as suas vestes, foram todas tornadas brancas, né, pelo sangue do Cordeiro, elas clamam em celebração, né? Eles estão dizendo lá, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E esse povo realmente pode celebrar, porque agora daqui para frente eles vão servir aqui na sala do trono de Deus, serão protegidos sempre pela presença de Deus, e aí as devastações, as frustrações da vida, como o Adilson falou muito bem no começo, a fome, a sede, o medo, o calor escaldante, as lágrimas, nada disso aqui vai existir mais. Mas, ao contrário, eles serão cuidados aí pelo Cordeiro de Deus, que ao mesmo tempo é o seu pastor. É o que está acontecendo aqui nesse cenário aqui. Importante a gente ver aqui que o Cristo, né, ressurreto, ele está governando aqui como Deus. Então, ele, por sua morte aqui, ele purifica todo o povo e reúne um povo de todas as nações aqui ao redor do trono aqui. E aí o pecado, né, o mal, a morte já não vão existir mais. O livro de Apocalipse aqui vai desvendar aqui muitas outras cenas como essa aqui, que são de tirar o fôlego mesmo. Assim, quando você para analisar essa cena aqui, e aí eu queria estar lá no meio desse povo aqui, Adilson, dando uns glória a Deus lá, eu ia ser o pentecostal no meio desse povo aqui, rapaz, certeza. Ia estar dando umas cambalhotas ali, ia estar fazendo alguma coisa assim, meio idiota, assim, que eu faço mesmo. Então, no livro de Apocalipse aqui vai aparecer muitas vezes isso acontecendo. Então, primeiro, o que está acontecendo aqui, né? Povo salvo, povo remido, está diante do rei, está diante do Cordeiro de Deus aqui. São povos de todas as nações. Se fosse para trazer isso de forma contemporânea, se fosse a Bíblia Freestyle, Will, a Bíblia dos Manos, você já leu já a Bíblia Freestyle? Baixa no celular lá, que é da hora, da hora. É uma visão do gueto da Bíblia, assim. Claro que eu não... Mas tem umas coisas interessantes lá. Mas se fosse para trazer uma visão de gueto aqui, certamente o autor ia dizer, fala assim, ó, tinha uns negão, tinha uns branquinhos, tinha uns japa, tinha... Ô, Adilson, você tá rindo, mas se fosse a Bíblia Freestyle, ia falar isso daqui, velho. Ia ser mais ou menos assim. Gente de tudo quanto é gente. Tinha o amarelo, tinha o grandão, tinha o gordinho, tinha o magrelo. Se bem que depois a gente vai ter um corpo glorificado, certamente vai ser todo mundo mais bonito, né? Espero por isso, porque ser feio de novo não dá, né? Então, vamos esperar uma coisa boa aí. Mas se fosse para contextualizar, seria isso mesmo. O que João ia falar aqui, certamente seria isso. Ó, tinha gente de todo tipo aqui, de todos os lugares. Tinha gente do Japão, dos Estados Unidos, todos os lugares eles estavam na frente do Cordeiro aqui, porque eles foram remidos pelo sangue do Cordeiro. A base é essa daqui. Se a gente pensar um pouquinho mais para trás e voltar lá para o livro de Hebreus, lá em Hebreus 12, só abre aí, eu vou ler rapidinho aqui para a gente ganhar tempo para a gente acabar esse treino hoje aqui. Hebreus 12, do 18 ao 24. Hebreus 12, do 18 ao 24. Vai dizer assim, ó, quando vocês vão achando, eu vou lendo aqui. Versículo 18. Vocês não chegaram a um monte que não se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, ao ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Novamente aqui, se a gente observar os elementos que estão aparecendo, vai de novo aparecer Deus, Cristo ressurreto, a alegre reunião de pessoas que foram lavadas pelo sangue de Cristo e o contraste com o mal e com a morte aqui. Então, sempre a gente vai ver isso. Vai ver nações, vai ver o povo, vai ver o Cristo ressurreto e daí vai. Se a gente voltar um pouquinho a mais, lá na carta de Tito, no capítulo 2, essa é legal a gente ler. E aí vocês me perdoem, aí quem imprimiu o material, aí quem tá com o material na mão aí, na hora que eu estava editando o negócio lá, eu cabeçudo cortei um trechinho do material. Então vocês me perdoem. No material de vocês vai estar escrito direto assim, antes do versículo de Tito. A primeira foi quando ele apareceu. Depois eu mando corrigido para vocês, mas tem um trechinho antes. Está escrito assim, ó, no final do capítulo 2 de Tito, há uma descrição resumida do que é este plano, girando em torno das duas aparições de Jesus Cristo. Eu mando depois para vocês direitinho lá. Aí, assim, a primeira foi quando ele aparece para a igreja aqui. E a segunda ainda está por vir. Está em Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14. Diz assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se manifestou, mesmo se deu por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Essa é a palavra do Paulo aí para o Tito, e aí já trazendo um belo resumo do porquê é que a gente precisa fazer discípulos. O fim desse plano que ele está se dirigindo aqui envolve um povo que foi redimido do mal pela doação de Jesus Cristo por nós, né? Cristo, é isso que ele está falando aqui. Cristo se doou por nós, ele se entregou por nós, né, para que a gente tivesse um vislumbre de um tempo melhor, que é aquilo que está escrito lá em Apocalipse, tá? Tudo bem, gente? Estou falando rápido demais, aí vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim. Ok, vamos lá então. Continuando no Antigo Testamento ainda, quando a gente vai para o primeiro capítulo de Colossenses, e eu não vou ler, é só para a gente ter uma ideia, Paulo ele vem falando para aquele povo de Colossos lá, que Deus gerou uma mudança revolucionária na vida deles lá. Ele resgatou e redimiu de uma escuridão que era tremenda, de um lugar onde eles estavam escravizados pelo pecado, e aí Deus vem, perdoa esses pecados de todos nós, e aí nos transporta para um reino da maravilhosa luz. É mais ou menos isso que está lá no início de Colossenses lá. Bem, conforme todas essas passagens aí que a gente leu aí, a gente chega à conclusão que o plano de Deus aí, desde o Antigo Testamento até o Novo, era o quê? Era um plano de resgate de um povo que estava perdido, de um povo que não tinha a menor condição de pagar por o preço daquilo que devia. Né? Eu gosto muito da carta lá de Filemon, lá, aquela cartinha pequenininha lá, que ali a gente vê bonitinho ali o que Jesus fez por nós ali, mostrando o que Paulo está falando lá para Onésimo lá, né, o Adilson? Então, Onésimo devia, tinha uma dívida que ele não podia pagar, e aí o Paulo falou, olha, é o seguinte, eu gostaria que você colocasse essa dívida do Onésimo aí na minha conta, que era um escravo. Pode colocar na minha conta que eu vou pagar.
e foi mais ou menos o que Jesus fez por todos nós, né? Nós tínhamos uma dívida, não podíamos pagá-la de forma alguma. Jesus entrou na parada e falou assim: quanto é a dívida? Vou assinar o cheque em branco. Tem cheque ainda, velho? Acho que nem existe mais cheque, né? Os caras falam de cartão. Vamos contextualizar de novo, Adilson? Deu cartão de crédito com a senha, falou assim: pode pagar. O limite aí, ó, vocês não têm nem ideia de quanto eu tenho de limite nesse cartão. Pode usar, é corporativo o negócio. Passa aí e paga a sua dívida. Mais ou menos isso, não é não? Então foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. Bem, Paulo chama esse mundo que nós vivemos hoje aqui de um mundo tenebroso. São as palavras que o apóstolo Paulo usa. Um mundo tenebroso. Tenebroso está associado a um mundo de escuridão, a um mundo de maldade, a um mundo perdido, né? Que é mais ou menos o que a gente tem vivido. Então, assim, o plano de Deus para nós é um plano de resgate para um povo que está aprisionado no meio deste mundo tenebroso, desse mundo de escuridão, desse mundo de trevas. Bem, o que acaba acontecendo é assim, a gente fica tão tranquilo, né? O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando tão sossegado, tão em paz assim, que a gente às vezes acaba esquecendo um pouquinho o quão tenebroso é este mundo. Então, facilmente a gente se acomoda, agora nem tanto, né? Porque a gente já não tem mais a igreja, né? Não está conseguindo ir até a igreja. Mas quando a gente está numa rotina saudável, domingo pós domingo, de ir à igreja ali, a gente está tão feliz ali junto, né? Adorando a Deus. Poxa, que bom, né? A gente ouve uma palavra ali de esperança, né? A gente vê lá o Ivaí lá falando do testemunho dele, daquilo que Deus fez, gostoso, aquilo traz uma alegria para o nosso coração. A gente se acomoda tanto com aquilo, a gente fica tão satisfeito com aquilo que a gente acaba esquecendo que muitas vezes alguns dos nossos parentes, alguns dos nossos amigos estão caminhando a passos largos para o inferno, né? O nosso vizinho, o nosso amigo, nosso familiar, por não conhecer este plano de salvação, e talvez eles não conheçam, se a gente não for portador disso para eles, eles estão caminhando a passos largos para o inferno, e essa é uma palavra dura, mas é uma palavra bem real. No fundo, a gente acaba trazendo um pouco de flores, né, para o mundo, assim, a gente acaba esquecendo um pouquinho do que realmente o mundo é, e a gente esquece um pouquinho desse mundo tenebroso. E aí gera um outro problema, por exemplo, né, quando uma pessoa está por se converter, né, na igreja, está começando a ir à igreja, muitas vezes a pessoa ela vai para a igreja não pelo motivo central pelo qual ela deveria ir. Eu, por exemplo, sou um caso desse. Por que eu fui para a igreja? Eu fui porque alguém me pregou e falou assim, não, vai lá porque você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Não, não fui nada. Eu estava com um problema, eu tinha um grande problema, eu fui para a igreja e aí Deus começou a trabalhar na minha vida ali, realmente o problema foi resolvido, e depois que eu fui entender o plano de salvação e tal. No fundo, eu não fui para a igreja porque eu tinha que ir para a igreja. Mas até nós mesmos, às vezes, quando nós vamos convidar alguém, né, quando nós vamos falar da igreja para alguém, né, não de Cristo, né, Adilson, porque a gente não fala de Cristo, a gente fala da igreja, né? Pô, vai lá na minha igreja lá, cara, pô, é legal pra caramba, né, a igreja é bom. Tem uns meninos lá do louvor lá, tem uns gordinhos lá, cara, os meninos tocam bem, né, pô, bacana da gente lá ouvir lá, tal. A gente usa todo um pano de fundo assim, porque a gente até fica um pouco sem saber como falar para a pessoa, né? E aí muitas vezes fala, não, vai lá, cara, Deus mudou minha vida lá, tal. E aí as pessoas associam, assim, esse Deus mudou a minha vida, como assim, puxa, a vida do cara estava ruim, agora melhorou. E de fato melhora mesmo, né? Acaba melhorando. Mas só que não é bem esse o contexto, né? Então, aí entra disso naquilo que você falou no começo. A pessoa vai lá, ela fica um tempo, tá legal. Só que aí depois, primeiro vento que vem, fala, não, você é louco, a Adilson mentiu pra mim, velho. O Adilson falou que as coisas iam melhorar, parece que tá piorando. Você tá louco, velho, um vendaval que não passa de jeito nenhum. O negócio tá meio feio aqui. Então, o que tem acontecido hoje, né?
E aí o discipulado ele é muito bom por conta disso. Vejam que a gente contou um plano todo de salvação, que na verdade dava para ficar aqui acho que uns 2 meses falando a respeito do plano da salvação. A gente pegar do Antigo Testamento, vem trazendo, né, mostrando esse fio que existe aqui até chegar em Jesus e tal. A gente podia vir falando, mas o fato é que o plano de salvação é que o cordeiro que foi morto desde o início, né, desde o começo ali já estava tudo traçado bonitinho. A gente pega esse plano todo de salvação de um Cristo que morreu na cruz, crucificado ali por conta dos nossos pecados. Aí a gente transforma isso no seguinte: ó, vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida. Faz sentido? Não faz um menor sentido. A gente pega todo o trabalho que Deus teve de bolar um plano miraculoso, porque, é muito miraculoso. Se você parar para analisar que desde a fundação do mundo, esse plano já estava montado, que é isso que a Bíblia fala, não é isso, Adilson? Eu estou mentindo aqui, está inventando alguma coisa. Não estou inventando nada, né? Desde o início, Deus tinha um plano, e esse plano era para resgatar gente como eu e gente como você, dos nossos pecados, que a gente fez de ruim, para nos transportar, como Paulo falou, do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, e chegar lá em Apocalipse, lá onde nós lemos no começo lá, para todo mundo estar diante do Cordeiro, em um lugar onde não vai ter mais fome, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada do que a gente passa aqui. E aí a gente pegar tudo isso que Deus fez, esse plano todo, e resumir simplesmente em falar assim, não, vem para a igreja aqui que Deus vai mudar a sua vida. Cara, certamente a gente está pegando todo esse plano e falando assim, ó Jesus, o plano que o senhor fez aí não é muito legal, não. Eu tenho um negócio melhor para falar para o pessoal aqui. O senhor pode mudar a vida das pessoas. Entendeu? Mudou, aonde né, eu quero... Oi? A verdade é que já mudou, né? O Já plano mudou. que ele tinha já mudou a nossa vida, né? Já mudou. Agora a decisão cabe a nós. É isso, Aninha. Então, assim, é óbvio, né, que Deus muda a nossa vida, né? Como mudou a minha. Um cara que chega sem perspectiva na igreja de nada, não tinha perspectiva nenhuma, para nada. Nem perspectiva profissional, nem pessoal, nada. Hoje, minha vida mudou. Então, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho sonhos, né? Tenho aspirações a seguir, e tenho o tesouro maior que, como o Will falou, isso aqui não vale, acaba não valendo nada, é consequência de algumas coisas, mas no fundo, como o Paulo disse lá, eu tenho isso tudo como esterco. É isso que o Paulo fala, todo conhecimento que eu tenho, tudo que eu atingi até aqui, cara, tudo não vale nada. Por quê? Porque o tesouro que eu tenho é muito maior que esse. É um tesouro que é impossível da gente comprar, que é a vida eterna e o fato da gente poder, depois de tudo isso aqui, morar em um lugar onde não há dor, não há tristeza, e viver eternamente, né? Então, isso tudo muda. Pois bem, a verdade é a seguinte: quando alguém se converte de verdade, né, é mais um tijolo que Deus está colocando num templo espiritual ali, né? Fundado em Cristo e para a glória de Deus. Jesus está edificando a sua igreja, né? Não essa igreja que a gente vê bonita aqui de Santo André, mas está edificando aquela igreja espiritual, né? Uma igreja toda sem mácula, uma igreja diferente, um grande ajuntamento de pessoas que foram redimidas por ele e estarão ali ao redor dele. Então, resumindo tudo que nós falamos aqui, o plano, né, e o porquê é tão importante fazer discípulos para glorificar a Deus através de Jesus Cristo por meio de um povo que ele redimiu e transformou. Então, a importância de fazer discípulos, e por isso que Jesus ele vem com essa ordenança, é porque existe um plano de salvação que é gigante, gente. Um plano de salvação que é... E esse plano ele precisa ser apresentado, sabe? Esse plano ele precisa ser... E aí agora eu chamo vocês aqui junto comigo também, eu entro nessa aqui.
para que a gente tenha coragem, né, de mostrar esse plano para as pessoas, né, e não simplesmente falar assim, ó, vem para cá que Deus vai mudar a sua vida. Não, ele vai mudar a sua vida sim, mas ó, ele tem um plano todo que ele fez por você. Né? Por mais que você não mereça, por mais que você não seja bonitinho, né? O Adilson e a Rosa até são mais bonitos, até depois que arrumou a câmera ficou um pouco melhor, viu, Adilson? Mas no fundo, não é pela sua beleza, né? É por conta do amor e da graça que Jesus se entregou por nós. Então, para a gente ter essa sensibilidade e essa coragem, né, de mostrar isso para as pessoas, que elas não estão na igreja ali para terem suas vidas melhoradas, elas não estão na igreja ali porque elas vão ter um conforto melhor, elas não estão ali para suprir simplesmente uma necessidade espiritual, não, elas estão ali porque Deus entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. E este plano dessa tão grande salvação é para todos nós, e a gente precisa fazer discípulos por conta disso. Tudo bem, gente? Tranquilos? Vocês estão muito quietinhos olhando para mim, hein? Por favor, me ajudem aí. Agora a gente tem mais 5 minutos daqui para frente aqui. Eu quero ouvir vocês. Por favor. Guigo. Valeu. Você está falando, eu estava refletindo aqui, né? Isso explica muito, porque eu costumo fazer assim, às vezes eu faço uma reflexão que é meio que uma engenharia reversa, né? Uhum. Isso explica muito como que o porquê que o inimigo investe tanto nos relacionamentos, né? Investe tanto na questão da gente perder o foco do reino, né? A própria rotina da vida, são coisas que a gente vai... Hoje o inimigo não vem mais como vinha antigamente, parece com 2 chifrão, né? E assustando todo mundo aí e fazendo estardalhaço na igreja. Hoje ele é muito mais sorrateiro, né? Ele vem trabalhando nessas coisas, sem a gente perceber. A gente pode ter 30 anos de igreja, inclusive os que têm mais tempo de igreja correm mais risco de entrar nessa rotina, né? Porque quando o cara é novo convertido, ele tá com aquela chama ali, né? E tá a 100 por hora, né? E a gente vai entrando na rotina, vai entrando no dia a dia, e é aí que o inimigo pega, né? Ele pega, vai tirando foco ao olhar. Tá vendo isso aqui? Igual você falou, as coisas desse mundo, né? Tá vendo aquilo ali? Sem você perceber, você tá vivendo uma salvação, assim, meio uma utopia, né? Você deixou meio de segundo plano ali, naquele momento. É aí que vai minando o discipulado, né? Aí que vai minando o evangelismo, porque o teu olhar, que a Bíblia fala, né? Você tá focado numa coisa, que é ali que você vai pro teu coração, né? Então, eu vejo isso aí como um grande intensivo do inimigo para derrubar a igreja deixar de ser essa videira, né? Você estava falando aí, eu estava aqui refletindo, né? E às vezes a gente sem perceber, por mais que a gente saiba de tudo isso, igual você falou, o plano da salvação, tal, é uma coisa tão cicatrizada na nossa mente, mas na prática, sem a gente perceber, a gente tá sem o foco principal, né? Nosso foco está em outra coisa. Então é um alerta aí para a gente vigiar, né, cara? A Bíblia fala para a gente vigiar, né? E é por conta disso a gente vê o amor de muitos esfriando, né? E às vezes a gente mesmo, né, cara? Então a gente está entre irmãos aqui, a gente não precisa sou tantos anos de crente, tem negócio falou, nasci na igreja e tal, mas isso não vale nada. Acho que a gente tem que vigiar desde do pastor mais antigo até o novo nesse sentido, né? do não desviar o foco na salvação. Você vê, tudo fica tão simples quando você vê o foco da salvação, o plano perfeito, né? Só que por que não é na prática? Porque a gente, sem perceber, a gente foca em outras coisas, né? Will, é assim, ó, eu tenho... eu sou mais novo que vocês, né? Na igreja, assim, tal. Você falou que se converteu com 12 anos, né? Mas viveu essa rotina de igreja praticamente a vida toda, né? A Dilson também tem anos de crente, né? Paulinha, que está aí junto com a gente, a Aninha também está junto com a gente, aí a Jaque. É um pessoal que está há muito tempo no Evangelho, né? Eu sou um pouco mais novo, tem 15 anos aí. É pouco perto de muitos de vocês. Quando eu preparei a aula pela primeira vez, agora não que eu só dei uma trabalhada nela, mas quando eu preparei a aula a primeira vez, eu fiquei um pouco em prantos, assim,
porque a gente fica tanto tempo na igreja e a gente se preocupa com tanta coisa, cara. Tanta coisa que a gente está preocupado, tanta coisa que a gente está olhando, tanta coisa que a gente está pensando. E às vezes são coisas boas até. Às vezes a gente está pensando no bem do povo, a gente está pensando em melhorar, a gente está pensando em crescer, em como fazer. E aí quando eu comecei a olhar para o plano de salvação em si, sabe? Tudo como foi acontecendo, os profetas mostrando o que ia acontecer no futuro. Depois Jesus vem, os apóstolos mostrando que, olha, ele veio olhando com a gente. E aí esse final que aparece lá em Apocalipse, lá o povo tudo reunido, tudo, meu, glória ao Cordeiro e tal. Eu comecei a olhar aquele negócio, eu comecei a chorar, eu perdi bastante tempo chorando. Eu falei, puxa vida, eu tô perdendo tempo com tanta coisa, meu coração tá em tantas outras coisas, quando no fundo, meu coração devia estar só nisso aqui, só nesse plano que Deus fez para nós aqui. Se todas as vezes que a gente tivesse um problema, a gente parasse e olhasse esse grande plano aqui, eu tenho certeza absoluta, eu tô falando isso para vocês de coração, eu tenho certeza absoluta que a vida da gente ia ser um pouco diferente. Porque a gente se preocupa, meu, a gente é muito imediatista, a gente é do hoje. Mas quando você para para pensar que o que Deus preparou para você é um negócio no futuro, um negócio que, cara, imagina você viver num lugar onde não tem... Will, você já imaginou você viver num lugar onde não tem tristeza, velho? Você já imaginou num lugar onde você vai viver e você não vai chorar mais? Cara, isso aí não tem explicação, sabe? Então, quando eu li isso tudo, e aí eu concluo aqui, que eu enxergo, cara, o quanto é importante essa questão de discipulados, do porquê de fazer discípulos. Por isso, porque pessoas que têm essa noção desse plano de salvação aqui, elas vivem diferente, elas vão ter uma visão diferente de futuro e de presente também. Não é só de futuro, é de presente. Quando você sabe o que está te esperando no futuro, você não teme o presente aqui. Você já fica mais tranquilo já. Então, que Deus coloque realmente no coração da gente aí esse plano de salvação esteja enraizado em nós e a gente lembre o motivo pelo qual Jesus morreu naquela cruz. Tá bom, gente? Mais alguém quer fazer algum comentário? Já deu o nosso tempo, aí a gente olha e encerra. Adilson, quer fazer algum comentário, por favor? Então, devemos fazer discípulos, porque essa vida abundante, essa promessa real, não é só para nós. É para a humanidade toda. Exato. E, além de ser uma ordenança de Cristo, como disse o Ivaí muito bem, é necessário a gente entender que nós não devemos ser egoístas, não devemos ser judaizantes, judaítas. Né? Antigamente, no Antigo Testamento, eles pensavam, Deus é só nosso, só da nossa raça, só da nossa nação. Jesus vem e quebra isso, e coloca e morre pela humanidade. Preocupações, Rodrigo, todo mundo vai ter. Isso é inexorável. Não tem como você viver nesse mundo, né? E até Jesus falou, não peço que tires do mundo, né? Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A mensagem... Aliás, fazer discípulos, eu não sei se você vai entrar mais para frente, talvez sim. Coube a Deus que foi por meio da palavra, por meio do evangelho. A pessoa... Então, nós somos discípulos, fazemos discípulos por meio do evangelho, as boas novas de Cristo. Então, é isso, né, que se resume a aula hoje, né? É isso aí, Edilson. Perfeito. Excelente resumo. Na semana que vem você vai fazer esse mesmo resumo no começo, tá bom? Assiste Obrigado. no YouTube. Boa, boa. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Senão a gente já hora para encerrar já. Ok, então vamos lá. Ô, senhor Davi, por gentileza, ore pra gente aí para encerrar a aula, por favor. Depois todo mundo abre a câmera aí, ó, já abre também pra gente bater uma fotinha, tá bom? Amém. Soberano, mais uma vez, Pai, te damos graças, Senhor Deus, por essa aula ministrada, Senhor, pelo Rodrigo, pelo Adilson, Senhor, pelas pessoas que estão aqui nessa manhã, soberano. Te damos graças, Senhor, por esse momento de comunhão, Pai. Te pedimos nesse momento, Senhor Deus, venha abençoar, Senhor, o nosso final de semana, Senhor Deus, que nós tenhamos, Pai, um domingo maravilhoso, Senhor, diante dessa Tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, venha ficar conosco, que o Senhor possa abençoar também o nosso início de semana, Pai.
o Senhor possa prevalecer, Senhor Deus, e fazer com que nós entendemos, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, discipular, Senhor Deus, trazer com que outras pessoas venham mais próximo do Teu Evangelho, Senhor, e conheçam a Tua palavra e a Tua salvação, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos bater uma fotinha aí, gente? Atrás do Davi tá passando procurando o Nemo. Aí tem um aquário com a Dory. Muito bem. Vamos lá, gente. Vai, arruma o cabelo aí, mano. Já falei pro Zé passar um gelzinho, ele não passa. Beleza, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência em me ouvir. Vocês tenham um domingo abençoado e pra frente uma semana abençoada também. Obrigado, viu? Até semana que vem. Amém. Foi bom domingo. Deus abençoe.